Bom, pessoal, então, para nós entendermos a questão do período composto, para fazermos aí uma introdução às orações coordenadas, subordinadas, é importante nós fazermos uma revisão na questão das classes de palavras, principalmente duas, que são conjunção e verbo, tá? Essas duas classes de palavras muito importantes para a compreensão do período composto. Vamos ver, conjunção. O que é a conjunção? Palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração. Vamos nos lembrar aí o que é a questão da oração. Oração é uma frase que tem verbo. Em língua portuguesa, nós temos as frases nominais e as frases verbais. Primeiro, o que é frase? Frase é um enunciado de sentido completo, tá? É um enunciado de sentido completo que pode ou não ter verbo. Quando esse enunciado de sentido completo não tem verbo, é chamado de frase nominal. Quando tem verbo, é chamado de frase verbal ou oração, tá? Então, oração é frase verbal, frase que tem verbo, ok? Bom, então quando eu digo que a conjunção é uma palavra invariável que liga duas orações, significa que a conjunção é aquela classe de palavras, aquela estrutura, aquele conectivo que vai conectar duas frases com verbo, que são orações. Ou então, esse conectivo, ele vai ligar duas palavras de mesma função em uma oração, ok? Temos um exemplo ali. As horas passam, os homens caem, a poesia fica. Vejam essa estrutura. Essa estrutura, ela começa com letra maiúscula, A, né? O A maiúsculo de as, artigo definido, feminino, está no plural. E ela finaliza com um sinal de pontuação forte, que é o ponto final. Nós temos 4 sinais de pontuação forte que encerram períodos. São eles o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticência, certo? Então, aqui, observa essa estrutura. Veja que essa estrutura, ela começou aqui com a letra maiúscula. Olha só. Letra maiúscula. E encerrou aqui com esse sinal de pontuação forte, que é o ponto final. Vamos ler novamente. As horas passam. Passam, temos um verbo aí, o verbo passar. Vírgula. Os homens caem. Temos outro verbo aí, o verbo cair. Vírgula, a poesia fica. Temos um outro verbo, o verbo ficar. Temos 3 verbos dentro deste período. O verbo, ele conta como, cada verbo dentro do período conta como uma oração, ó. Passam, caem e fica. Se eu tenho nesse período 3 verbos, significa que eu tenho 3 orações. Então, qual é a primeira oração? As horas caem. Segunda oração, desculpa, as horas passam, né? Me confundi aqui. Segunda oração, os homens caem. E a terceira oração, a poesia fica. Então, temos a divisão aqui embaixo para vocês observarem, né? Oração 1, oração 2 e oração 3. 3 orações dentro de um período. Então, o período começou aqui com a letra maiúscula, encerrou com sinal de pontuação forte. É um enunciado que tem o sentido completo e dentro dele, obrigatoriamente, tem verbo ou verbos, tá? Quando o período tem só um verbo, ele é chamado de período simples. Quando esse período tem 2 ou mais verbos, ele é chamado de período composto. Então, nós temos aqui um período composto. Um período composto por 3 orações, ok? O exemplo acima não possui conjunção. De fato, ele não possui conjunção.
As horas passam, temos aqui a vírgula. Os homens caem, temos aqui a vírgula. E a poesia fica, temos o sinal de pontuação forte, que é o ponto final. Entre essas orações, ó, não tem conectivo, não tem conjunção, que é aquele elemento que liga orações. O que está conectando essas orações é a vírgula, né? Vamos ver, então, um exemplo logo abaixo de orações com conjunções. Agora, veja como essas orações ficam quando estão ligadas por conjunções. Exemplo, as horas passam e os homens caem, mas a poesia fica. Vejam só, praticamente a mesma oração, mas a estrutura dela teve uma alteração com relação ao ingresso dos conectivos. Tem o conectivo e o conectivo mas. Conectivo, né? Conjunção, no caso aí. As horas passam, conectivo e, que é a conjunção e os homens caem. Temos aqui a vírgula, que vai introduzir a conjunção mas, né? Mas a poesia fica, conjunções em negrito. Oração 1, oração 2, oração 3, a palavra e, olha só, e está ligando a oração 1 e a oração 2. A palavra mas está ligando a oração 2 com a oração 3. Essas duas palavras, e, mas, são exemplos de conjunção, ok? Vamos ver, então, os tipos de conjunção. As conjunções dividem-se em coordenativas e subordinativas. Coordenativas e subordinativas. Observação. Como estudaremos inicialmente as orações coordenadas, neste primeiro momento iremos conhecer as conjunções coordenativas. Elas se classificam em... Pessoal, nós temos 5 tipos de conjunções coordenativas. Primeiro, aditivas. As conjunções coordenativas aditivas. Aqui. Dão a ideia de adição, acrescentamento. O nome é bem sugestivo, né? Aditivas, de adição. Você acrescenta algo, algum elemento à sua oração. Exemplos: e, nem, mas também, mas ainda, senão também, como também, bem como, etc. Pessoal, toma cuidado aqui, ó. Mas também, tá? Mas também, não é mais. Mas também, ok? Mas ainda, não é mais ainda, mas ainda. Vamos ver os exemplos. O agricultor colheu o trigo e o vendeu. Observem, pessoal, nós temos aqui um período. Começou com a letra maiúscula, foi até o sinal de pontuação forte. No caso aqui, o ponto final, né? Dentro desse período, obrigatoriamente tem que ter verbo para ser período. Verbo colher e o verbo vender. Se eu tenho 2 verbos, significa que eu tenho 2 orações. Por quê? Cada verbo dentro do período representa uma oração. Então, eu tenho o verbo colher, o verbo vender, 2 orações. O que está ligando essas 2 orações? Temos aqui o conectivo e. É a conjunção coordenativa aditiva. Então, o agricultor colheu o trigo, mas não ficou só nisso. Além de colher o trigo, ele o vendeu. Então, tem 2 ações ali. A conjunção e, esse conectivo, está adicionando um elemento, tá? Por isso que ela é considerada aditiva. Próximo exemplo, não aprovo nem permitirei essas coisas. Observe aqui, ó. Começa com a letra maiúscula, o período, vai até o sinal de pontuação forte. Para ser período, obrigatoriamente tem que ter verbo. Vamos procurar os verbos. Não aprovo, aprovo, verbo aprovar. Nem permitirei essas coisas, permitirei, verbo permitir.
Se eu tenho dois verbos aqui, eu tenho duas orações. E o que está conectando essas duas orações? O conectivo nem. Então, não aprovo, nem permitirei essas coisas. Tem uma ideia de acrescentamento, de adição, né? São duas questões aí dentro desse período. Esse conectivo aqui, o nem, está adicionando elementos. Os livros não só instruem, mas também divertem. Veja só, mas também divertem. Quais são os verbos aqui? Instruem, que é o verbo instruir, e divertem, que é o verbo divertir. Desculpe. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Oração número 1, os livros não só instruem. A oração número 2, mas também divertem. Então, essas orações estão conectadas por essa conjunção, locução conjuntiva, mas também. Por que locução conjuntiva? Porque são duas palavrinhas que formam uma estrutura de conjunção, tá? Aqui é conjunção, aqui é locução conjuntiva, aqui é locução conjuntiva, locução conjuntiva, locução conjuntiva e locução conjuntiva, ok? As abelhas não apenas produzem mel e cera, mas ainda polinizam as flores. Olha só, mas ainda, a locução conjuntiva aqui, né? Conjunção, coordenativa, aditiva. Está adicionando elementos. Quais são os verbos? Ó, produzem, verbo produzir. Polinizam, verbo polinizar. Tenho dois verbos, tenho duas orações. O que está conectando essas orações aqui, ó? Oração número 1, as abelhas não só produzem mel e cera, mas também, oração número 2, polinizam as flores. Então, o que está conectando a oração 1 à oração número 2 é a locução conjuntiva aditiva, mas ainda, tá? Agora vamos ver. Temos outra classificação para as conjunções coordenativas. Temos as adversativas. Eu costumo explicar o seguinte, é como se eu estivesse indo numa linha de raciocínio e de repente eu faço sentido contrário àquela linha de raciocínio, né? Exprimem uma oposição, um contraste, uma ressalva, uma compensação. Quais são elas? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão, ao passo que, antes, igual a pelo contrário, nesse sentido de pelo contrário, no entanto, não obstante, apesar disso, em todo caso, e etc, ok? Pessoal, tome cuidado, é mas, não é mais, tá? Quando eu estou tratando aqui de conjunção, é mas, ok? Vamos ver os exemplos. Querem ter dinheiro, mas não trabalham. Então, estou indo numa linha de raciocínio, ó. Querem ter dinheiro, mas não trabalham. É como se eu fizesse agora o sentido oposto, né? Estou indo numa linha de raciocínio e faço o sentido inverso. Eu trago uma oposição, uma adversidade, um contraste. Vejam aqui. Ela não era bonita, contudo, cativava pela simpatia. Então, eu estou indo numa linha de raciocínio. Ela não era bonita, contudo, cativava. Você imagina que quando eu digo que ela não era bonita, eu ia continuar falando nessa questão. Mas agora eu mudo, eu trago uma oposição, eu trago uma ressalva. Apesar dela não ser bonita, ela cativava pela simpatia, né? Então, observa que tem o verbo, né? Ser, ela não era bonita, contudo cativava, verbo cativar. Dois verbos, duas orações, elas estão conectadas por esse conectivo, esse síndeto, essa conjunção. Daqui a pouco vocês vão ouvir falar muito do síndeto, né? Nas orações sindéticas. Conjunção, conectivo, síndeto. Palavras sinônimas, ok? Não vemos a planta crescer, no entanto, ela cresce. Ó, estou indo em uma linha de raciocínio. Não vemos a planta crescer,
No entanto, ela cresce, né? O fato de eu não estar vendo a planta crescer não indica que ela não cresce, né? Então, por isso é uma ressalva, uma adversidade. A culpa não atribuo a vós, senão a ele. O professor não proíbe, antes estimula as perguntas em aula. Então, esse antes aqui, ele tem o sentido de pelo contrário, tá? Presta bastante atenção. O exército do rei parecia invencível, não obstante, foi derrotado. Olha só, uma locução conjuntiva, né? Eu tenho mais de uma palavrinha representando uma conjunção. Ó, não e obstante. Essa expressão forma uma locução conjuntiva. Não obstante, o exército do rei parecia invencível. Ó, tô indo numa linha de raciocínio. Parecia invencível. Não obstante, foi derrotado. Você não imagina que ele seria derrotado. Ele parecia invencível. Então, eu trago algo que traz uma oposição, um contraste, ok? Você já sabe bastante, porém, deve estudar mais. Eu sou pobre, ao passo que ele é rico. Hoje não atendo. Em todo caso, entre. Então, são alguns exemplos aí das conjunções coordenativas adversativas. Vamos ver as alternativas. Exprimem alternância, alternativa. Exemplos: ou, ora, já, quer, etc. Exemplo: os sequestradores deviam render-se ou seriam mortos. Opa, foi lá em cima, né? O meu grifo aqui. Bom, eu tenho opções aqui, né? Eu tenho alternância, alternativa, ou uma coisa ou outra, ou isso ou aquilo, quer isso, quer aquilo, ora isso, ora aquilo, já isso, já aquilo, ok? Pensa nessa questão de alternância ao ler esses períodos compostos aqui. Ou você estuda ou arruma um emprego. Olha só, questão aqui de alternância. Ou uma coisa ou outra, né? Ó, o verbo estudar aqui, o verbo arrumar aqui. 2 verbos, 2 orações. Elas são ligadas pelo conectivo, pela conjunção coordenativa alternativa ou. Ora triste, ora alegre. A vida segue o seu ritmo. Ora, alternância. Quer reagisse, quer se calasse, sempre acabava apanhando, ó. Alternativa, alternância nessa questão aqui de quer reagisse, quer se calasse, ó, o verbo reagir, verbo calar. Já chora, já se ri, já se enfurece. Já. Alternância. Elas não ocorrem de forma concomitante, mas de forma alternada. Então, são conectivos alternativos, ok? Vamos, então, agora para as conjunções coordenativas conclusivas. Olha só como o nome é bem sugestivo. Conclusivas iniciam uma conclusão. Então, eu estou indo numa linha de raciocínio e eu concluo algo. Logo, portanto, por conseguinte, pois, esse pois aqui, ó, ele é pós-posto ao verbo. O que é pós-posto? Ele é após o verbo, tá? Por isso e etc. Exemplo: as árvores balançam, logo está ventando. Então, eu estou raciocinando, as árvores balançam, e eu chego a uma conclusão, logo está ventando. Você é o proprietário do carro, portanto, é o responsável. Estou indo em uma linha de raciocínio e eu chego a uma conclusão. O mal é irremediável. Deves, pois, conformar-te. Pessoal, olha só esse pois. Ó, o mal é irremediável. Oração número 1. Deves, pois, conformar-te. Olha aqui. Deves, verbo dever, pois conformar-te. Aqui eu tenho oração 1, aqui é oração 2. Veja que esse pois, ele está entre vírgulas e ele está depois do verbo. Ele está pós-posto ao verbo.
Esse pois, ele é conclusivo, tá? O pois conclusivo obrigatoriamente fica entre vírgulas. Uma vírgula antes e uma vírgula depois, ok? Agora temos as explicativas. Precedem uma explicação, um motivo. Exemplos: que, porquê. Olha esse porquê, pessoal. Junto, tá? Por quanto, pois. Um pois anteposto ao verbo. O que é anteposto? Ele vem antes, o pois vem antes do verbo, e etc. Exemplos: não solte balões, que podem causar incêndios. Esse que é a mesma coisa que um porquê. Pois, por quanto. Não solte balões, porque podem causar incêndios. Não solte balões, pois podem causar incêndios. Não solte balões, porquanto podem causar incêndios. Choveu durante a noite. Olha só o verbo chover. Porque as ruas estão molhadas. Verbo estar. Oração 1, oração 2. Veja, esse porquê, ele está explicando. Então, ele vem antes do verbo. Ó, o verbo está aqui. Olha o porquê antes do verbo. O porquê antes do verbo, que fica só com uma vírgula antecedendo-o. Ele é um porquê explicativo, tá? Diferente do porquê conclusivo, que fica depois do verbo. Olha aqui o porquê conclusivo. Ele ficou depois do verbo, ó, o verbo dever, ele tá depois, e ele tá entre duas vírgulas. Eu apaguei aqui a vírgula com o meu grifo, mas tem uma vírgula aqui, ó. Vírgula, vírgula. É o pois conclusivo. O pois explicativo, porquê explicativo, ele fica aqui. Antes do verbo, tá? Então, se tivesse aqui, ó, choveu durante a noite, pois as ruas estão molhadas. Se tivesse um pois aqui, né, gente? Eu acabei falando porquê, mas na verdade a questão é o pois. É o pois. Vou corrigir aqui o que eu estava dizendo. Vamos falar do pois. O pois. Você não pode confundi-lo quando ele é conclusivo ou explicativo, tá? Se tivesse um pois aqui, estou corrigindo o que eu falei. Choveu durante a noite, pois as ruas estão molhadas. O pois, nesse caso, ele é explicativo. Ele está antes do verbo e tem só uma vírgula. Diferente desse pois aqui, que é o pois conclusivo. Está depois do verbo e entre duas vírgulas, ok? Bom, vimos aí, fizemos uma revisão da questão das conjunções coordenativas, né, que faz parte das classes de palavras. Em língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras. Fizemos uma breve revisão de conjunções. É importante, então, agora, nós verificarmos a questão do verbo, que é outra classe de palavras, né, lá da morfologia. Então, vamos verificar o verbo, porque em torno do verbo que gira toda a análise sintática, ok? Então, o que é o verbo? Palavra que exprime um fato, em geral uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, localizando-o no tempo. Olha, isso aqui é muito, muito, muito importante, a questão de localizando no tempo. Deixa eu tirar aqui. Localizando no tempo, tá? Exemplos. 2/3 dos eleitores votaram nos partidos de oposição. Olha aqui, votaram, verbo votar. Dá para conjugar? Eu voto, tu votas, ele vota. Nós votamos, vós votais, eles votam. Opa, deu para conjugar. Então, é um verbo, é o verbo votar. Ele está localizado no tempo? Vamos ver. 2/3 dos eleitores votaram nos partidos de oposição. Olha só, votaram.
É algo que já aconteceu, passado, pretérito. Então, está localizado no tempo, sim. Está localizado num tempo que já se foi, num tempo pretérito. Está localizado no tempo, representa uma ação, conseguir conjugar. Opa, tem todos os requisitos aí para ser um verbo. Deixa eu terminar de escrever aqui. Pretérito. Com esse lapisinho aqui não é fácil escrever, hein? Saiu bem tortinho. Espero que dê para entender. Que pretérito. Que é um R. Votaram, palavra que indica uma ação ocorrida num tempo passado. Pessoal, pretérito passado são palavras sinônimas, tá? Pretérito passado. O povo está descontente com as decisões do prefeito. Está, o verbo estar. Está, palavra que expressa um estado, modo de estar, localizado em tempo atual. Olha só, tem um estado, está localizado num tempo presente. Consigo conjugar? Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Deu para conjugar. Verbo. Segundo a meteorologia, choverá em todo o estado no domingo. Choverá, palavra que exprime um fenômeno da natureza e localiza-se no tempo futuro. Ó, ainda vai acontecer, localizou em um tempo futuro, representa um fenômeno da natureza, verbo, ok? Observações. Quando dizemos que o verbo exprime ação, estado ou fenômeno da natureza, estamos fazendo uma simplificação didática, pois existem verbos que exprimem outros fatos, outros processos, diferentes desses três. Sofrer, por exemplo, é um verbo, mas não é uma ação, no sentido exato da palavra. Então, ele representa outros processos. O verbo sofrer representa outros processos. Outro tópico aqui para analisarmos. Além do verbo, há outros tipos de palavras que também podem indicar certas ações, estados ou fenômenos da natureza, mas sem situá-los no tempo. Exemplo, a crítica do deputado ao governo foi dura. Olha só, a crítica exprime uma ação, mas não marca por si o tempo em que ocorreu o fato. Aqui eu não consigo verificar se é tempo presente, se é tempo pretérito, tempo futuro, não dá para verificar. Então, aqui não tem um verbo. Outro exemplo. Carmen soltou um grito de horror. Grito de horror. Grito exprime uma ação, mas não marca, por isso, o tempo em que o fato ocorreu. Ó, então, presta atenção nesses dois tópicos aqui. Não tem um verbo também em um grito, a crítica. E vejam que antes dele eu tenho aqui um artigo definido, um artigo indefinido. Temos aqui um substantivo, não um verbo, ok? Só o verbo é que dispõe de flexões, variações de forma, capazes de localizar no tempo o fato porque ele é expresso. Exemplo, o deputado criticou duramente o governo. Agora sim eu tenho um verbo. Criticou, fato no tempo passado. Ok, agora é um verbo. Carmen gritará com muito horror quando assistir aquele filme. Gritará. Eu tenho um fato no tempo futuro. Agora sim aqui eu tenho um verbo, tá? Então aqui e aqui eu não consigo localizar no tempo presente, pretérito ou futuro. Então eu não tenho verbo. Eles estão antecedidos de artigos aqui definido, aqui indefinido. Aqui são substantivos. Já no exemplo de baixo eu tenho verbos. Eu consegui localizar no tempo, ok? Frase, oração e período. Frase. Unidade linguística com ou sem verbo, por meio da qual o falante transmite suas ideias. É dividida em frase nominal e frase verbal. Isso aqui eu comentei lá no início, né? Vamos ler. Frase nominal não possui verbo. Grandinal, grande tormenta.
Não tem nenhum verbo aqui. É um exemplo de frase nominal. Frase verbal possui verbo e também é chamada de oração. Exemplo: por que agridem a natureza? Olha só, um período aqui, ó. Começou com letra maiúscula, encerrou com sinal de pontuação forte. Quais são os sinais de pontuação forte? Ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e a reticências, tá? Então, aqui eu comecei com letra maiúscula, encerrei com um sinal de pontuação forte e eu tenho um verbo. Para ser período, tem que ter verbo, né? Se tiver só um verbo, é período simples, ó, simples. Quantos verbos eu tenho aqui, pessoal? Um verbo, é o verbo agredir. Se eu tenho só um verbo, eu tenho só uma oração. Se eu tenho só uma oração, o nome desse período é simples. E quando eu não tenho verbo? É uma frase nominal, nesse caso aqui, tá? Oração, frase ou parte de frase que apresenta verbo. Exemplo: por que agridem a natureza? Verbo agredir no tempo presente, ó. Conseguir localizar no tempo, verbo. Outro exemplo: as luzes da cidade estavam amortecidas. Verbo estar no tempo passado. Conseguir localizar no tempo, verbo. E período, frase constituída de uma ou mais orações. Inicia-se com letra maiúscula e finaliza com sinal de pontuação que encerra a ideia de enunciado completo. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências. O período pode ser simples ou composto. Período simples, aquele constituído de uma só oração, um só verbo. Exemplo: a ignorância é a causa do mal. Aqui eu tenho o verbo ser. E o período composto, aquele formado por duas ou mais orações, dois ou mais verbos. Exemplo: o gato não nos afaga. Afaga sim nós. Olha só, oração 1 e oração 2. Tenho aqui um período, começou com a letra maiúscula, encerrou no sinal de pontuação forte. Dentro desse período, eu tenho o verbo afagar, novamente o verbo afagar. Duas vezes, dois verbos, então eu tenho aqui duas orações, tá? Se eu tenho duas orações, o período é composto, ok? Bom, eu espero que tenha dado para compreender essa questão aí introdutória do período composto. E vamos seguir aí com os estudos de análise sintática. Já vimos, né, do período simples, estamos agora vendo do período composto. É importante fazer sempre a revisão também das classes de palavras, da morfologia, porque se você não conseguir localizar um verbo, você não consegue fazer análise sintática. Então, é muito importante o estudo dos verbos, principalmente. Vimos também a importância das conjunções aí, né, para fazer essa introdução das orações coordenadas, futuramente também das subordinadas. Então, é importante sempre rever os conteúdos da base. Então, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. E depois eu vou gravar mais um vídeo com a realização das atividades e também com o início das orações coordenadas. Muito obrigada!